Paz, irmãos, boa noite. Isaías 42. Isaías 42. Irmão, Deus, Ele só nos cura quando a gente sabe o que a gente tem, né? Se você vai num médico, por exemplo, e você não sabe o que tem, né? Pelo menos você tem que falar alguma coisa lá para ele que você está sentindo. Se você não falar, ele não sabe o que você tem. E Deus é da mesma forma. Deus só cura a partir do momento que a gente toma consciência, né, daquilo que a gente está errado, daquilo que a gente precisa mudar. E aí Deus começa a tocar na nossa vida e transformar as coisas, né? Então Deus, ele só me cura quando eu sei o que eu tenho. Principalmente interior, né? Vamos falar essa noite do nosso interior. No Isaías 42, ele mostra aqui a natureza pacífica de Jesus, né? E mostra a humildade do Senhor. Então ele fala aqui, ó: eis que meu servo, a quem sustenho, meu eleito, e que se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, e não o fará ouvir a sua voz na praça. Então, uma das coisas interessantes é que a humildade de Jesus, ele não ia ser conhecido pela voz dele. Ele não ia chamar a atenção de ninguém pela voz dele, né? E às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a vida é assim. Teve um tempo na igreja, tinha um rapaz, ele tinha um problema aqui. Como é que chama aquele rachadinho aqui? Leporino, né? Aí ele tinha esse probleminha aqui. Aí ele foi lá, sofreu muito tempo, né? Muita discriminação, muito problema. Aí ele fez aqui um trabalho, ficou bom, mas não ficou perfeito, como normal, ficou bom. A partir daquele momento, a cabeça dele mudou e ele achou que ele tinha que arrumar uma namorada, só que só ia nas mulheres bonitas. Ele achava que ele estava muito bonito. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente sai de uma situaçãozinha, às vezes, a gente vivia lá no mundo, uma situação difícil, né? A gente chega na igreja e melhora um pouquinho, a gente já quer parecer alguma coisa, já quer ostentar alguma coisa. Então, o cuidado aqui de Deus, Pai e o Filho, ele não clamará, não vai ser conhecido pela voz dele. E às vezes nós queremos ostentar pela nossa voz, né? Por exemplo, o MC, ele ostenta, apresenta os carros que ele tem, as correntes que ele tem, né? Os bens que eles têm lá, os carrões, o dinheiro, eles ostentam com aquilo. Eles têm que mostrar alguma coisa para alguém, para ostentar. A mocinha lá tem um trabalho não legítimo, ela posta lá nos barcos, né? Daqui um dia está presa. Está ostentando com coisa que não tem nada a ver com ela. Então, é mais ou menos assim. Nós não podemos cair na ostentação de jeito nenhum. Então, nós não temos dinheiro para ostentar, nós não temos aqueles carrão, nós não temos casa de revista, mas às vezes nós temos a nossa voz. Nós queremos chamar a atenção através da nossa voz. Nós queremos ostentar através da nossa voz. Então, às vezes eu conheço eu já quero mudar. Eu aprendi um azinho novo aqui, eu já quero mudar. Eu já começo a pensar que eu sou alguma coisa. E nisso, o que vai acontecer? Eu vou perdendo meu galardão. É uma destruição espiritual que a gente, se não tomar cuidado, a gente cai nesse engano do diabo. Ficar ostentando, pensando que é a gente que faz as coisas, né? Como foi falado aqui, é Deus. Deus que está no controle até daquilo que nós não sabemos. Então, o que o servo aqui, ele fala? O servo do Senhor não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. E às vezes, o que acontece? Nossa voz está na praça, a gente fala demais. O que vai acontecer? Nossa voz vai lá na praça. Né? Relacionamento, vamos colocar aqui, a pessoa vai se relacionar, ela tem que procurar uma pessoa mais ou menos compatível com ela. Não é assim?
Tinha uma moça na igreja antigamente, ela não trabalhava, ela não saía de casa, ela morava no porão. E a gente ia conversar, não, a gente ia conversar com ela, ela falava assim, não, eu vou casar com um príncipe. Não saía nem de casa. Né? Tinha lá um espírito nela encruado que ela não saía nem de casa. Mas ela tinha na mente dela que ela ia casar com um príncipe. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba saindo do padrão divino. Deus tem um padrão divino para nós. Qual é o padrão divino? Não clamará, não se exaltará, não fará ouvir a sua voz. Então, Jesus ia ficar calado? Não, ele ia falar da palavra de Deus. Mas a gente não ia ouvir a voz dele, humana, a voz de exaltação. Né? Nós íamos ouvir a voz dele através da palavra. Então, Jesus não queria ser aclamado através da sua voz, não queria se exaltar, né, ser visto, aparecer. Ele não queria ter o grito de comando. Aqui quem manda sou eu. Né? Tem gente que faz assim no trabalho, em igreja e outros lugares. Né? Aqui quem manda sou eu. Mas usar a sua voz com verdade e com justiça. Então, às vezes, nós temos que usar a nossa voz com verdade e com justiça. Não é para nós. Se você começar a usar a sua voz para chamar atenção para você, para receber aplauso, né? Se a gente começar a fazer isso, sabe o que acontece? Nós já perdemos nosso galardão. Jesus falou isso. Nós já perdemos nosso galardão. O galardão é distinto da salvação. Salvação lá, né, pelas obras. Mas o que você fizer aqui, você vai receber um galardão. As pessoas vão receber galardão para o bem ou para o mal. Né? Um prêmio para a maldade ou um prêmio pela bondade. Então nós vamos receber o nosso galardão. Mas nós não temos que ter o desejo de aparecer. Não temos que ter o desejo de ostentar. Né? Aparecer e ostentar. Então isso na verdade é uma doença. Então, às vezes nós viemos do mundo para a igreja. Então na igreja. Mas às vezes nós sofremos muita falta no mundo. É que nem o povo fala assim, você quer ver alguém mudar, dá um pouquinho do quê? Poder, a pessoa muda. Ela já não é mais a mesma. E isso é uma coisa maligna. Né? Isso é uma coisa maldita e maligna. Por quê? Porque nós vamos ser roubados. Nosso galardão nós vamos receber aqui. Então nós não precisamos ostentar por nada, ninguém precisa ouvir a nossa voz, não precisamos se exaltar, nem fazer a nossa voz ser conhecida na praça. Nós não precisamos disso. Né? Nós temos que usar a nossa voz para pregar Jesus, pregar a palavra. É isso que eles iam ouvir de Jesus, a palavra. E ao mesmo tempo, quando a gente fala assim na igreja, agora tem essa moda, né? Você é muito religioso. Você é muito religioso. Na verdade, o que quer dizer? Quando se fala de religioso, a gente lembra dos fariseus. Você não concorda com isso, você não concorda com aquilo, porque você é muito religioso, né? E quando se fala de religioso, na verdade, nós estamos falando do fariseu. A base dessa religiosidade é a vida dos fariseus. Aqui no livro de Mateus 6, do 1 ao 4. O que é ser um religioso? Então, se eu tenho esse tipo de comportamento, eu sou um religioso. Ó. Guardava de fazer a vossa esmola diante dos homens. Por quê? Porque os fariseus gostavam de aparecer, mostrar quanto eles davam. Eles gostavam de chamar atenção através das suas obras. Então, Jesus falou, guarda, né, guardai-vos de serdes visto, guardar de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser visto. Então eles queriam ser vistos como pessoas boas. Olha, eu estou fazendo isso aqui, eu faço isso aqui, eu sou bom demais, eu dou isso aqui. Quando Jesus falou que ele é o contrário disso, que ele prefere que a gente faça essas coisas em oculto, em secreto. Ó, entra no teu quarto lá, entra em secreto. Ora o teu Deus em secreto, depois Deus vai te honrar. Então Deus prefere que a gente faça essas coisas em secreto. Nós não precisamos fazer nada para chamar a atenção de ninguém. E às vezes essa doença está incurada dentro da igreja. Nós queremos ostentar. E ele fala aqui, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser visto. Então não posso fazer nada para que eu seja visto. O que vai acontecer? Visto por eles. Aliás, já não tendes galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Perdeu o galardão.
Seu galardão já recebeu aqui os aplausos, os tapinhas nas costas, como foi falado da semana passada. Já recebeu seu galardão aqui. Então tudo que a gente for fazer é melhor a gente fazer calado, ficar quieto. Aí a recompensa de Deus, ela vem. A recompensa justa de Deus, ela vem. Então, ó, já perdeu seu galardão. O 2, pois quando der esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas para ser glorificado pelos homens. Então eles ostentavam a religião fazendo alguma coisa para a pessoa e mostrando. Olha, eu fiz isso, eu dei esmola, né? Aí Jesus falou, quando você der esmola aí, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas para ser glorificado pelos homens. Mas quando tu der a tua esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Então, se a gente quiser fazer as coisas, mostrar para alguém que nós estamos fazendo, nós somos bons, né? Puxa vida, ontem, olha gente, eu estou orando demais, hein? Tinha uma pessoa na igreja que falava para mim que eu orava 24 horas por dia. Mentira. Eu oro 24 horas por dia. Aí eu levo cesta aqui, eu levo cesta ali, justificando uma coisa que é dever do cristão. Ninguém precisa saber disso que eu estou fazendo. Jesus falou que ele prefere que seja feito em secreto. Mas a minha carne quer um tapinha nas costas, a minha carne quer a exaltação. Minha carne quer ostentar, eu preciso mostrar a minha parte boa. E Jesus falou que não precisa, ele vai te honrar publicamente. Vamos fazer as coisas em secreto, vamos fazer as coisas em sigilo, que Deus vai recompensar publicamente. Quando as pessoas te verem, elas vão ficar maravilhadas. Falam, nossa, como Deus fez isso na sua vida, hein? Por quê? Porque você fez secretamente. Então Deus prefere o secreto. Que a gente ore em secreto, que a gente faça as coisas em secreto. Vai fazer uma doação, faz em secreto. Ninguém precisa saber o que nós estamos fazendo. Esse é o padrão divino. Ninguém precisa conhecer a minha voz. Eu não preciso me exaltar. Eu não preciso pôr minha voz na praça. Eu não preciso chamar atenção. Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que vigiar, porque isso é um grande roubo de Satanás. É pura religiosidade. A gente chamar atenção, pegar as coisas de Deus e chamar atenção para a gente mesmo, como se fosse a gente que fizesse as coisas, né? Então esse é o padrão divino. O padrão divino é que Deus quer que a gente faça as coisas em secreto, né? E os fariseus queriam ser vistos pelos homens. Então eles faziam para ser vistos. Nós não podemos fazer coisa para ser visto. Nosso galardão vem do Senhor, né? No Salmo 15:1, o verdadeiro cidadão dos céus, os padrões divinos do cidadão do céu. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente. Então nós temos que andar sinceramente, sem cera, sem engano, né? Principalmente na nossa fala, nosso negócio, a nossa vida. Então quem é o cidadão do céu? O padrão divino está aqui para o cidadão do céu. Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Então, o bom é a gente falar menos, mas falar a verdade. É o bom, quem fala muito tropeça muito em palavras. A Bíblia fala isso, né? Quem fala muito tropeça muito em palavras. Quem fala muito traz na sua alma angústia e tribulação. Conversa demais traz angústia e tribulação, né? Então, o certo é a gente fala menos, mas falar com a verdade do nosso coração. Então, tem coisa que a gente precisa falar, precisa, mas falar com a verdade do coração. Né? A gente precisa falar com a verdade do coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, não aceita o pobre contra o seu próximo. Então, tem coisa que nós precisamos corrigir na nossa vida, que parece que elas não são nada, mas são muita coisa. Elas vão roubando a nossa força.
né? Elas vão roubando nosso galardão. Então vamos sumir, vamos desaparecer, fica neutro. Deixa Deus agir, deixa Deus operar. Fez alguma coisa para alguém, glória a Deus, esquece aquilo, deixa lá. Até na semeadura ele fala pra gente semear, fala, joga um feijão na terra, aí amanhã você vai lá, desenterra e vê como é que ele tá. Aí você joga de novo, aí na terça você vai e desenterra de novo. É assim que Deus manda a gente fazer? Não, joga lá e deixa lá. Ele vai apodrecer, depois ele vai morrer, vai germinar, depois vai nascer. Tem um processo, vai nascer um pé de feijão. Então tem coisa que a gente tem que fazer e deixar lá. Não podemos ficar ostentando, eu fiz aquilo, né? Nossa, ontem eu tive um dia em Sueli. Às 4 da tarde eu estava ali orando por enfermo. Às 6 da tarde eu estava orando por doente ali. Porque ostentando coisa que não tem nada a ver, vamos fazer as coisas quieto. Ninguém precisa saber disso. As desvantagens não contam, só conta as vantagens. Então ninguém precisa saber dessas coisas. Não podemos ostentar com a nossa voz, com o nosso conhecimento. Nós aprendemos lá, nós queremos ostentar. Como o pastor falou, esses dias aqui, ganha um dinheirinho e já fica doido, maluco. Nós não podemos mudar, nós não podemos ostentar. A glória é toda de Deus. Se a gente começar a chamar a atenção para a gente, vamos perder nosso galardão. Verdade. Não é salvação, é galardão, é coisa distinta da salvação. E os religiosos faziam exatamente isso, queriam chamar a atenção por aquilo que faziam. Eles até chamavam atenção pelas roupas que usavam. Eles usavam aqueles turbantes, né? Aquelas caponas, aquelas botonas, e o povo chegava neles por isso, pela roupa. Falou, nossa, isso aí é ó, a roupa dele, dos fariseus, né? Diferente, tem um turbante, aqui tem uma pedra, eu vou nele. Vou pedir oração para ele tá mais equipado, né? E era um engano. Era um engano, então nós não podemos viver desse engano. Né? Nós não podemos viver nesse engano, nós não podemos ostentar com nada que Deus nos dá, né? O 17:3, Salmo 17:3. Ele diz assim, ó. Davi, provaste meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me, nada achaste. Propus que a minha boca não transgredirá. Propus, eu fiz um voto com Deus. Eu tomei uma posição, minha boca não vai transgredir, eu não vou me exaltar. Não vou ouvir minha voz na praça. Eu não vou ostentar. Então ele diz que propôs no seu coração, né? Propus, ele tomou uma decisão, né? De escolher fazer aquilo que é justo. Então, às vezes, nós desagradamos a Deus, não é só cigarro, sexo, adultério e fornicação, não. Nós desagradamos a Deus como nós queremos roubar a glória dele. Nós queremos passar na frente de Jesus. E ele falou assim para mim e para você que ele prefere as coisas no secreto. Vamos fazer as coisas no secreto. Vamos propor no nosso coração. Paulo falou aqui, eu tomei uma decisão. Né? Eu tomei uma decisão que eu propus que a minha boca não transgredirá. Não vou transgredir com a minha boca. É que o pastor estava falando esse dia, tem coisa que parece que é boa, mas não é boa. É um engano do diabo. Então tem coisa que parece que é boa, mas não é boa. Né? É um engano de Satanás. Então precisamos propor na nossa vida que da nossa boca não vai transgredir. Toda a glória vai ser de Deus. Toda a honra vai ser do Senhor. Aleluia. Que a gente diminua, que Cristo cresça. Né? Precisamos dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Isaías 53:9. Isaías 53:9. Puseram na sepultura com os ímpios, e como o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, não houve engano na sua boca. Temos que tirar os enganos da nossa boca. Engano, às vezes, não é só enganar os outros.
Né? Não é só ficar com... Como é que chama aquele negócio quando você quer adular uma pessoa? Você adula ela com a mão, mas o coração não é aquilo. Bajulação. Então, ele falou aqui no 9, e puseram na sua sepultura com os ímpios, o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça e nem houve engano na sua boca. Então, na boca de Jesus nunca houve um engano. Ele nunca quis ser ninguém. Ele pregava o evangelho aqui, ia para o outro lado, pregava ali, ia para o outro lado. A multidão uma vez queria cercar ele para fazer dele rei, ele não quis, ele fugiu. Ele fugiu no meio do povo. Então ele não queria nada, ele queria apenas fazer o serviço do servo. Ele queria apenas falar da justiça de Deus. E nós temos que desejar isso, falar apenas da justiça de Deus. Nós somos o menos importante. Ou não temos importância nenhuma. O importante é Jesus, o importante é Deus, o importante é a gente falar dele, da justiça dele, tirar os enganos da nossa boca. Vamos terminar aqui no 53:7. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado a matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então, vamos fechar a boca e vamos fazer as coisas em secreto. A gente pensa que isso não traz um mal espiritual, mas é um mal espiritual. Né? É um mal muito espiritual. Então, quando se fala, a pessoa é religiosa, as pessoas só falam isso, ela liga para isso, liga para roupa, isso é muito religioso, liga para maquiagem, para cabelo, a cor de cabelo. Não. Às vezes a gente quer ostentar com as nossas palavras, com aquilo que a gente faz para os outros, com as nossas obras. Então não vamos ostentar com palavras, não vamos abrir a nossa boca. O que é sabido aqui para nós é que Deus gosta das coisas em secreto. Entra no seu quarto em secreto, dá sua esmola em secreto, faz as coisas em secreto, e Ele vai nos recompensar publicamente. Então a nossa recompensa vem do Senhor. Né? Vamos entrar dentro do padrão divino? Vamos, não vamos deixar entrar engano na nossa boca, não. Em nome de Jesus. Né? Não vamos deixar entrar engano, não. Vamos pregar a palavra. Vamos falar a palavra de justiça, mas não vamos deixar o engano entrar na nossa boca em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus.